Olá, meninos, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, mais uma semana. Com a graça de Deus, nós estamos aqui. E o conteúdo que nós vamos estudar se encontra na página 187. Então, por favor, peguem os livros e abram na página 187. O tema da nossa aula será o aposto. Vocês verão que o aposto em algumas gramáticas, ele é considerado como um termo acessório da oração. Vou usar aqui um exemplo bem comum do universo feminino, mas os meninos não se preocupem que vocês também vão entender esse exemplo. Vamos lá. Quando uma mulher, por exemplo, monta um look, uma roupa para sair, vamos supor que ela escolha um vestido, um sapato, depois alguns colares, um brinco, uma bolsa. Quais são as peças fundamentais dessa vestimenta? O vestido e o sapato. Sem esses dois elementos, a mulher não pode sair na rua, certo? Porém, os brincos, os colares, uma bolsa, esses outros elementos são acessórios. São elementos que você agrega na vestimenta da pessoa, mas você pode retirá-los, Se eles estão lá, eles vão trazer uma informação a mais. Se eles não estiverem, eles podem até fazer falta, mas não são fundamentais, essenciais para aquela vestimenta. Assim acontece com o aposto e o vocativo, que são considerados, como eu disse, em algumas gramáticas vocês vão ver, essa expressão de termos acessórios da oração. Mas, gente, já adiantando para vocês a minha opinião, vocativo e aposto são termos fundamentais para o entendimento, porque vocês vão ver as características deles e como eles são importantes para a gente entender uma explicação, um contexto, enfim. Então, para a gente começar aqui a análise, página 187, nós temos 4 questões aqui de análise. E ele diz o seguinte: leia o período a seguir, retirado do primeiro parágrafo do texto Parque Nacional do Iguaçu. A área do Parque Nacional do Iguaçu, de 170 mil hectares, é parte do Grande Planalto formado por lavas basálticas na era Mesozoica, há 140 milhões de anos atrás, quando a bacia do Paraná foi o palco da mais intensa atividade vulcânica do planeta. Então, primeira questão. Nesse trecho, o termo de 170 mil hectares se refere a que palavra? O que é que tem esse tamanho todo de 170 mil hectares? A área do Parque Nacional, certo? Então, ele está fazendo referência especificamente à palavra área. Segunda questão. Qual a importância desse termo para o período? Ele, 170 mil hectares, ele vai especificar qual é o tamanho real do parque. Quando eu digo que a área do parque tem esse tamanho, eu estou trazendo uma informação muito específica, Só o Parque Nacional do Iguaçu que tem esse tamanho de 170 mil hectares. Então, uma informação muito específica, muito precisa. E a terceira questão. O termo 140 milhões de anos atrás se refere a qual elemento do texto? Qual foi o período da história, do planeta Terra que ocorreu há 140 milhões de anos atrás? A Era Mesozoica. Então, esse termo está fazendo referência à Era Mesozoica. E a quarta questão. Qual é a função desse termo para o texto? Ele também está aqui para especificar quando foi que ocorreu a Era Mesozoica, em qual período de tempo essa era ocorreu. Então, gente, qual é a relação que existe entre esses termos destacados, 170 mil hectares e 140 milhões de anos atrás? Esses dois termos são apostos, tá bom? Então, vamos para o conceito de aposto. Nesse período, os termos destacados recebem o nome de aposto. O núcleo do aposto é sempre um substantivo ou um pronome substantivo. Aí ele já vai partir para o exemplo. Então, vamos aqui no dicionário para a gente saber o que é esse aposto.
Então, o conceito de aposto. Aposto é uma palavra ou uma expressão que vai ter 3 funções: explicar, especificar ou resumir um termo da oração. Então, se a gente voltar no exemplo anterior, lá da primeira e da terceira questão, nós temos 170 mil hectares. De onde é esse tamanho? Aqui é que ele faz referência à área do Parque Nacional do Iguaçu. 140 milhões de anos atrás. O que foi que ocorreu há 140 milhões de anos atrás? A Era Mesozoica. Então, o aposto sempre vai estar relacionado a um termo da oração. E ele vai vir dentro da oração tanto para explicar, como para especificar ou para resumir aquele termo. Coincidentemente, os 2 apostos que estão aqui nos exemplos, eles serviram para especificar, deixar de forma bem específica um termo que foi dito anteriormente. No caso da primeira questão, dizer exatamente o tamanho da área do Parque Nacional do Iguaçu, e lá na terceira questão dizer exatamente há quantos milhões de anos atrás ocorreu a Era Mesozoica. Então, nós temos aqui um exemplo de oração sem o aposto, para vocês perceberem como o aposto é interessante dentro de uma oração, como que ele é fundamental, essencial, que é como eu falei anteriormente para vocês. Em algumas gramáticas, vocês vão encontrar ele como um termo acessório, quando, na verdade, o aposto ele é um termo fundamental e essencial para o entendimento. Então, vamos aqui. Observe um exemplo de oração sem aposto. Aí nós temos: o Parque Nacional do Iguaçu localiza-se a oeste do Paraná. Faz sentido? Faz. Isso é um termo interessante. Isso é um conceito interessante, na verdade, para dizer para vocês. Quando você retira o aposto de uma frase, de uma oração, ela não vai perder o sentido, tá? Porque ele vai estar ali ou para explicar, ou para especificar, ou para resumir um termo. Então, ele não vai ser estritamente necessário para o entendimento. Como é o exemplo que a gente acabou de ler. O Parque Nacional do Iguaçu localiza-se a oeste do Paraná. Eu li o exemplo inteiro e ele faz sentido, certo? Como dissemos, o aposto especifica, resume ou explica um termo. E nessa oração nós podemos colocar um aposto justamente para o Parque Nacional do Iguaçu. Então, como é que vai ficar o exemplo com o aposto? O Parque Nacional do Iguaçu, aí vírgula. Prestem atenção nos sinais de pontuação, principalmente nas vírgulas, porque elas vão ser um indicativo de que ali existe um aposto. O aposto sempre vai vir sinalizado, pode ser pelas vírgulas, 2 pontos, se for o aposto resumitivo, por exemplo, e os travessões. Então, olhem aqui, o Parque Nacional do Iguaçu, aí eu tenho vírgula, criado em 1939, vírgula de novo, localiza-se a oeste do Paraná. Qual que é a diferença do exemplo de cima, que nós lemos anteriormente sem aposto, para o exemplo de baixo? Logicamente que é o aposto, sim. Mas, no termo de baixo, nós temos um aposto que vem aqui para explicar, não é isso? Em qual ano o Parque Nacional do Iguaçu foi criado. Então, tem aqui uma informação a mais que não foi dita anteriormente. Eu posso retirar essa informação e a oração vai continuar fazendo sentido. Mas se eu permaneço com essa oração, eu ganho uma informação a mais que não foi dita anteriormente, tá? Então, eu quero que vocês prestem atenção nesse sentido. Com o aposto, nós ganhamos uma informação a mais que não foi necessariamente dita anteriormente e que pode ou explicar o termo, ou especificar, ou resumir. Na página seguinte, 188, veja outros exemplos de aposto. Aí nós temos ariranhas, búzios, tamanduás e coatis. 2 pontos, todos são animais que vivem no parque. E aí eu tenho o termo todos, que está em negrito, e o livro está indicando que ele é um aposto. Que tipo de aposto ele pode ser? Nós vimos que nós temos
a classificação de aposto explicativo, resumitivo, especificativo. Aqui nós temos um aposto resumitivo, porque eu tenho os termos ariranhas, búzios, tamanduás e coatis, que são os animais que foram citados. E aí eu tenho o termo todos, então eu estou resumindo, né? Isso, estou integrando eles num grupo só. Todos são animais que vivem no parque. Próximo exemplo. Muitos animais vivem no parque. Aí eu tenho jacarés, onças, antas, tucanos e etc. Aqui é o processo inverso do aposto resumitivo, não é isso? O aposto já está aqui citando os elementos, né? Os animais que vivem no parque, que são jacarés, onças, antas e etc. A tradição gramatical costuma identificar o aposto como um termo acessório da oração, que eu disse para vocês anteriormente, porque ele não é fundamental para a sua estrutura. Isto é, ele pode ser retirado sem maiores problemas de oração, ou da oração, perdão. No entanto, o aposto é uma ferramenta muito eficiente para vincular informações e mesmo passar novas opiniões sobre os objetos aos quais nos referimos. Observe, aí nós temos o primeiro exemplo. Vanessa da Mata, minha cantora favorita, fará um show em Curitiba. Segundo exemplo, Vanessa da Mata, aquela cantorazinha, horrível, fará um show em Curitiba. Nesses enunciados, os apostos são fundamentais para percebermos qual é a opinião do emissor a respeito da cantora. Caso retirássemos esses termos, os enunciados perderiam informações muito importantes. Então vamos analisar. No primeiro enunciado, eu tenho Vanessa da Mata, minha cantora favorita, fará um show em Curitiba. Qual que é o aposto? Primeiro, o termo que está em negrito, vocês já sabem que o livro traz de forma específica. Mas se fosse para a gente analisar, primeiro, a gente ia observar que esse termo, minha cantora favorita, está posicionado entre vírgulas, certo? Eu tenho uma vírgula antes do pronome minha e tenho uma vírgula depois de favorita. Então, ele ficou ali entre as vírgulas. Segundo, esse termo está fazendo referência a um outro termo que já foi dito anteriormente. Quem é a minha cantora favorita, gente? Vanessa da Mata. Então, eu já citei Vanessa da Mata anteriormente e agora eu estou explicando que é lá a função que o aposto está desenvolvendo. Então, nessa primeira oração, quando eu digo Vanessa da Mata, minha cantora favorita, eu estou ali me posicionando de forma positiva em relação a Vanessa da Mata. Estou dizendo que ela é uma cantora e a minha cantora favorita. Já no segundo exemplo, esse termo que é o aposto, aquela cantorazinha horrível, muda totalmente o sentido. Eu digo o seguinte, Vanessa da Mata, aquela cantorazinha horrível fará um show em Curitiba, eu já estou me posicionando positivamente? Não, do contrário, eu estou me posicionando de forma negativa. Eu estou diminuindo a cantora. Vejamos por que é aposto. De novo, o termo está posicionado entre vírgulas, ele está fazendo referência a Vanessa da Mata e ele está se posicionando, dando ali uma explicação. Quem que é Vanessa da Mata? Uma cantorazinha horrível, certo, gente? Então, são dois exemplos diferentes por conta do aposto, mas a estrutura da oração é praticamente a mesma, mas o aposto posicionado no primeiro e no segundo exemplo fez com que o sentido mudasse totalmente. Então, é o que eu disse para vocês anteriormente. Mesmo aposto e vocativo sendo considerados termos acessórios da oração, ou seja, eles podem ser retirados da oração sem que ela sofra muitos problemas de sentido, mesmo assim, sintaticamente, eles são importantes para poder você completar o sentido daquele enunciado. Se eu não tivesse o aposto do primeiro exemplo ou do segundo, como que ficaria a oração? Vanessa da Mata fará um show em Curitiba. Eu não estou me posicionando de forma alguma em relação a ela, nem de forma positiva, nem de forma negativa. Eu estou simplesmente vinculando uma informação.
Então aqui o aposto serviu para que eu pudesse visualizar qual que é a relação que aquela pessoa tem com a Vanessa da Mata. Então eu tenho aqui uma informação a mais que eu não tinha caso essas orações não tivessem o aposto. Nessa lógica, o aposto é uma função sintática muito útil textualmente, sendo usado nos mais variados gêneros textuais. Veja alguns exemplos. Aí nós temos fábula, conto de mistério e biografia. São 3 gêneros textuais que vocês conhecem, que vocês já estudaram, e nós temos exemplos de aposto nesses 3 gêneros. Para quê? Para que você perceba que o aposto pode estar presente em qualquer um desses gêneros, que ele não tem uma textualidade específica, tá? Então, no primeiro exemplo, que é retirado de uma fábula. Certo dia, o leão, o rei da floresta, acordou desanimado. Nós temos aqui como aposto o rei da floresta. Então, vamos recapitular como que a gente faz para localizar o aposto, para saber que aquele termo é aposto. Primeiro, está posicionado entre vírgulas. Segundo, está fazendo referência a um termo que foi dito anteriormente, que no caso é o leão. E terceiro, está aqui na função de explicação, certo? Nós vimos que o aposto ele pode explicar, especificar, resumir o termo. Então, ele está fazendo referência ao leão e ele está te explicando para você quem é este leão, o rei da floresta. Outra coisa, para você realmente tirar a dúvida, a prova dos 9, de que aquele termo é aposto, você retira ele da oração. Se você retirar, ler a oração e fizer sentido, significa que aquele termo omitido é um aposto. Vamos fazer o teste aqui. Certo dia, o leão acordou desanimado. Pronto, eu entendi o enunciado, entendi a mensagem que você transmitiu. Significa, no caso, eu estou confirmando que o rei da floresta é um aposto. O exemplo de conto de mistério. De repente, um rosto velho, cheio de rugas, apareceu. Aí eu tenho como aposto cheio de rugas. Então vamos lá. Cheio de rugas está fazendo referência ao termo anterior, um rosto velho. E ele está aqui em qual sentido? No sentido de especificar como que aquele rosto estava. Uma característica que chamou a atenção do locutor, do narrador, que era o fato do rosto estar cheio de rugas. Está posicionado entre vírgulas e está, como eu já disse anteriormente, no sentido de especificação. Para tirar a prova dos 9, faça a leitura sem o aposto. De repente, um rosto velho apareceu. Pronto. Fez sentido? Consegui entender o enunciado? Significa que realmente aquele termo que eu omiti era um aposto. Próximo exemplo de biografia. Fernando Pessoa, famoso poeta português, morreu em 1935. Eu tenho aposto famoso poeta português. De novo, está posicionado entre vírgulas. O termo famoso poeta português está fazendo referência a Fernando Pessoa e está aqui no sentido de explicação, para me dizer quem que era o Fernando Pessoa. Para tirar a prova dos 9, faça a leitura sem o aposto. Se fizer sentido, tá tudo certo. Aquele termo que você omitiu realmente era um aposto. Então, como é que fica? Fernando Pessoa morreu em 1935. Então, faz sentido. E para a gente concluir o conteúdo de hoje, na página 189, nós temos umas observações. Diz o seguinte: é importante notar também que o aposto pode se referir a uma oração inteira. E aí mostra o exemplo. Primeiro, o céu está escurecendo, sinal de chuva. Eu tenho aqui identificado como aposto a palavra sinal. E ela está fazendo referência ao termo anterior, que é o céu estava escurecendo. A diferença é que aqui eu não estou fazendo referência só a um termo. Eu estou fazendo referência a uma oração completa. O céu estava escurecendo, ok? Segundo exemplo, uma oração inteira também pode exercer a função de aposto. E aí diz o seguinte: geralmente ela se exalta.
o que é típico dela. Aí eu tenho como aposto o que é típico dela. Aqui, uma oração inteira está funcionando como aposto, porque anteriormente nós estávamos analisando geralmente características, né, que estavam relacionadas a um termo que foi citado anteriormente. Então, geralmente eram adjetivos, né, locuções adjetivas. Aqui eu tenho uma oração inteira e essa oração está funcionando como um aposto para o termo geralmente ela se exalta. Certo, gente? Então, aqui nós encerramos, né, o conteúdo relacionado a aposto. Ele realmente é simples, tanto para explicação como entendimento também. Mas se alguém ficou com alguma dúvida, não hesite em me procurar, tá bom? Questionar, perguntar, não tem nenhum problema. A atividade de vocês é a prática linguística, que se inicia na página 189. Tá bom, gente? Bons estudos e até nossa próxima aula.